Olá, bem-vindos ao programa Presença Espírita na Bíblia. Identificando-me para aqueles que não me conhecem, meu nome é José Reis Chaves, eu estudei para padre redentorista e cheguei à doutrina espírita pela Bíblia. Escrevi alguns livros na área e tenho também uma coluna no diário O Tempo de Belo Horizonte, às segundas-feiras, que é bíblica, teológica e espírita, que pode ser lida também pela internet. Por você que não é de Minas Gerais, você entra no site www.utempo.com.br e procure os colunistas, você vai me achar lá e ter uma mensagem espírita com fundamento bíblico. E nós vamos continuar falando hoje, o que já falamos em um outro programa, sobre o Apocalipse. E vamos à primeira pergunta que chegou para nós. Jesus Cristo vai voltar? É uma pergunta que já os apóstolos se faziam e eles achavam que Jesus fosse voltar naquela mesma geração, principalmente São Paulo. Ele achava que Jesus voltasse naquela geração deles. E eles tinham uma ideia muito confusa, como até hoje a ideia da volta de Jesus é muito confusa e que aparece também no Apocalipse, e principalmente no Apocalipse, ela é muito alegórica, figurada, e que nós não podemos interpretar literalmente. Mesmo porque, quando João escreveu o Apocalipse, ele teve muito cuidado para não atingir o Nero, o Diocleciano, que foram imperadores no seu tempo, porque eles eram grandes perseguidores do cristianismo. Os cristãos morreram aos milhares na época de Diocleciano e Nero. E João, então, ele foi prudente, falando as coisas com muito cuidado para que ele não fosse, vamos dizer, executado, como todos os outros líderes cristãos, os apóstolos, morreram todos mártires. Então, João teve esse cuidado para que ele também não fosse mais uma vítima. Mas Jesus, quando será essa volta dele? Ele fala que voltaria. Há várias interpretações nesse sentido. Ele mesmo disse, quando alguém disser, ei-lo ali, ei-lo acolá, não acreditem, não sou eu. Uns acham que Jesus voltará em cada um de nós em particular. E como? Através da nossa transformação. Como o Paulo, ele diz lá em Efésios, capítulo 13, ele fala, até que todos cheguemos à estatura mediana de Cristo, quer dizer, vejam aí a evolução, uma transformação nossa a ponto de nós nos transformarmos em outros Cristos, quer dizer, em seres humanos evoluídos, aperfeiçoados, ao nível, à estatura mediana de Cristo. Então, aí seria a segunda volta de Cristo, em cada um de nós em particular. Muitos assim interpretam. Outros interpretam, por exemplo, como alguns irmãos nossos evangélicos, acham que Jesus vai vir nos ares, nas nuvens, quando aquilo tudo ali é figura, é metáfora, com anjos na frente tocando trombeta, e eu pergunto, anjo tem lábios?
para tocar trombeta, anjos são espíritos enviados. Então, tudo é figurado, não vai existir isso. E alguns achando que, inclusive, Jesus vai ficar lá em cima com os eleitos, os salvos, olhando cá para baixo, o resto da humanidade se digladiando, se destruindo, se matando uns aos outros. Não é bem assim. Isso é uma interpretação completamente errada. A vinda de Jesus, como eu disse, ela significa mais um momento, um período em que nós seremos as mesmas pessoas, porém completamente transformadas, com aquela estatura mediana, como Paulo disse, eu falei antes, semelhante à de Cristo, semelhante à daquele Cristo que habitava o corpo de Jesus. Então, nós vamos chegar lá. E para alguém achar que evolução é uma coisa exagerada, que não existe nada disso, eu peço que leia lá Hebreus, capítulo 5. Lá está escrito que Jesus, o próprio Jesus, se aperfeiçoou para se tornar Salvador de todos aqueles que o seguem. Então, vejam bem que o próprio Jesus se transformou, se aperfeiçoou, em outras palavras, evoluiu para se tornar Salvador daqueles que o seguem. Porque quem não o segue, não faz da sua parte, então nada feito. Para ele podem morrer 300 Cristos na cruz, que não vai adiantar nada. Por quê? Porque ele é aquele discípulo de Jesus que ouve o que Jesus fala, mas não pratica. E como o próprio Jesus disse, ele é como aquele que constrói sua casa na areia. Vêm os vendavais e a levam. Aquele que ouve as palavras de Jesus, mas não as põe em prática. Então, a segunda vinda de Jesus pode ser essa, pode ser interpretada dessa maneira, a nossa transformação. E eu diria, não uma transformação aqui, outra lá, individualmente, é uma transformação da maioria da humanidade. E aí é que está o triunfo de Jesus. Jesus vitorioso, por quê? Porque a boa nova, a mensagem dele, passou, de fato, a ser vivenciada pela maioria da humanidade, e não apenas por uma minoria, como ainda acontece, infelizmente. Então, ele até diz também que ele voltaria quando? Quando o Evangelho fosse conhecido em todo o mundo. Mas ele falou também, o que eu disse antes, que vai ser discípulo verdadeiro dele, aquele que ouve as palavras dele e as põe em prática. E já dizendo o contrário, aquele que, então, constrói sua casa na areia, como eu disse antes, ele terá sua casa demolida. Aquele que pratica as palavras de Jesus é aquele que é igual ao que constrói sua casa na rocha. Quer dizer, ele tem uma doutrina forte, uma doutrina de verdade, e eu diria uma doutrina racional, raciocinada, que está em condições de enfrentar as intempéries, as dificuldades, porque ele continuará sempre firme na sua fé.
Então, é isso que significa a volta de Jesus. Não queremos aqui menosprezar quem pensa diferente, porque essas interpretações são variadas em todas as correntes religiosas. Cada um tem a sua, mas os próprios apóstolos também interpretaram erradamente, em parte. Então, não é surpreendente que nós também as interpretemos erradamente, porque errar é próprio de nós, seres humanos. Por isso nós estamos aqui no mundo, para crescermos, para evoluirmos, como o próprio Jesus, repito, Hebreus, para quem quiser conferir, está lá em Hebreus capítulo 5. Ele se aperfeiçoou para se tornar Salvador de todos que o seguem. E eu diria, se até Jesus se aperfeiçoou, por que nós não nos aperfeiçoaríamos? E é isso que significa, ao meu ver, o retorno dele, vitorioso. Vamos ficando por aqui. Você pode ver na telinha aí o e-mail para entrar em contato conosco e enviar as suas perguntas, as suas críticas, o seu parecer sobre esse programa. Até já!